Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Graças ao Senhor, por mais uma oportunidade de considerarmos a palavra do Senhor, que o Senhor nos dê um espírito bem esvaziado, ao ponto de nós reverenciarmos com bastante amor a palavra profética, o que o Senhor tem nos falado. E o título da mensagem desta semana, desta noite, é Como produzir bons frutos para o reino dos céus. Que o Senhor possa nos iluminar por meio do falar dEle, que possamos identificar na nossa experiência como que nós podemos dar esses frutos ou produzir esses frutos. Aí, primeiramente, revendo alguns pontos, de forma bem rápida, nessas últimas mensagens, o Senhor tem nos falado dentro dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde nós vemos ali a constituição do reino dos céus, e tem ali os princípios, principalmente ali nas 9 bem-aventuranças, aonde lá no capítulo 5, um ponto muito, bem culminante, o capítulo 5, versículo 3, que diz, Mateus capítulo 7, capítulo 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados aqueles esvaziados de espírito, ou seja, todos aqueles que se abrem para receber mais do Senhor. Que pobre, no conceito bem simples ali, é aquele necessitado, pobre ele sempre precisa, Então, quando nós vamos diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, na comunhão com os santos, nosso coração, nosso espírito, nós precisamos ser esses pobres em espírito, esvaziados em espírito, sempre aptos para receber mais do Senhor. Que o Senhor nos livre da soberba, que o Senhor nos livre da arrogância, possamos ser esses pobres em espírito. Que isso não seja diferente ainda no restante dessa reunião, possamos estar bem esvaziados do Espírito, para que o Senhor possa se dispensar ainda mais. E vimos também que nós precisamos ser, a função da igreja, é sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então, como sal da terra, nós devemos ser aqueles que levam o sabor para as pessoas. Como luz do mundo, somos aqueles que levam luz e que tiram as pessoas das trevas, E como sal, o sal é aquele que dá sabor. Então, hoje, de modo geral, nós vemos no mundo, as pessoas estão com a vida sem sabor, Elas buscam a todo momento alegria e satisfação em alguns momentos, Aí vai ali acarretando, começa ali, hoje vai ser a festa de aniversário, amanhã a festa do casamento, na semana que vem a viagem das férias. Não que isso não seja devido, mas são apenas esses itens são insuficientes para satisfazer e dar alegria ao homem. Então, de modo geral, o que a humanidade está precisando o quê? Desse sabor, esse sal que dá sabor, que dá satisfação, que dá tempero, que dá equilíbrio para o homem e dá a verdadeira alegria. Dentro desse ponto, vou ler apenas um parágrafo aqui no intermediário que diz assim: a vida humana compõe-se de pequenas motivações e alegrias. Quando crianças, ficamos felizes ao ganhar brinquedos. À medida que crescemos, queremos estudar, ter uma boa profissão, viajar, casar, ter filhos e netos. Tudo isso são pequenas alegrias que nos motivam a viver. Todavia, elas são passageiras e não proporcionam a satisfação total. Todas as pessoas estão procurando a felicidade. E nós, como sal da terra, podemos levar a elas a vida de prazer real. Pois Deus é a fonte de toda alegria, e nele está a plena felicidade. Deus é a fonte de toda alegria,
e nele está a plena felicidade. Então, como sal da terra, como nós somos esses que levam esse sabor para as pessoas. Aí um versículo dentro da leitura bíblica que me encorajou no dia de ontem, Salmo 84, o versículo 12. Aí vamos ler todos juntos bem forte. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Todos acharam? Salmo 84, versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em ti confia. Então essa é a verdadeira felicidade. Então nós, como sal da terra, irmãos, nós temos essa incumbência de levar esse sabor para as pessoas, né? Então por isso, quando em uma oportunidade você chega para a pessoa e fala, eu posso orar por você? Aí naquele momento aquela pessoa está cheia de ansiedade, de preocupações, e buscando ali alegria, prazer. Aí você leva, nós temos a oportunidade de levar esse sal, a felicidade real para a pessoa. Pois o Senhor, nosso Deus, Ele é a fonte de toda alegria, e nele está a plena felicidade. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então aí seguindo lá em Mateus, o capítulo 7, o capítulo 7, o versículo 1. Senhor Jesus. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então não julgueis. Então tudo isso são princípios para aqueles que fazem parte, que são o povo do reino dos céus, né? Que tem a realidade do reino dos céus. Então a nós que temos a realidade do reino dos céus, a nós não é permitido, como a nenhum ser humano, né? Mas principalmente para nós, não é permitido julgar, para que não sejamos julgados. Pois com o mesmo critério que eu julgo, eu também serei julgado. Mas naturalmente, né, já não levando em consideração no primeiro momento, como a vida de Deus que há em nós, que está crescendo, e que nos constitui aí esses filhos do reino dos céus, se formos conduzidos por essa vida, jamais nós julgaremos, né? Mas naturalmente nós temos uma tendência de julgar, né? E a natureza caída, ela está inerente ao nosso ser natural. Muito facilmente, quando menos assusta, às vezes não falamos, mas às vezes no pensamento nós julgamos. E a natureza caída, ela é tão falha, que chegamos ao ponto, no que diz respeito ao julgar, que às vezes nós podemos até mesmo julgar o que é correto julgar. Ou seja, um exemplo, né? O Senhor está dando uma graça especial para você de se consagrar a servir ao Senhor, pregar o Evangelho, estar nas reuniões, se consagrando, mas aí de repente você observa que um determinado irmão ou irmã não está nesse mesmo empenho, nesse mesmo esmero, né? Aí naturalmente, né, na sua falha, ou na minha falha, eu posso me achar no direito de julgar, né? Mas irmãos, não julgueis para que não sejais julgados. Porventura o Senhor tem dado uma graça especial para você de se consagrar ao Senhor, que o seu serviço, que o meu serviço, ele seja agradável ao Senhor e atraente aos homens, ao ponto de que outros também venham servir juntamente com você. Mas se porventura todos te abandonarem, né, continue servindo ao Senhor. Orem por todos,
né? Compadeça de todos, amem a todos, mas não julgue, né? Ore sim por aquele irmão, por aquela irmã que está um pouco fraco, que está um pouco desanimado, mas nunca julgue. A mim e a você não é permitido isso, né? A nós como filhos, a nós como cidadãos do reino dos céus, não julgueis para que não sejais julgados. Porque, sabe, irmão, só tem uma coisa que importa, só uma coisa que importa. 2 Coríntios, capítulo 5. Senhor Jesus, guarda o nosso coração, guarda todo o nosso ser. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Senhor Jesus. Por quê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Porque o que importa, irmãos, é que cada um de nós compareça diante do tribunal de Cristo. Aquele irmão que está com esmero, servindo, se consagrando ao Senhor, ele vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Aquele irmão, aquela irmã que está, por meio da sua fraqueza, está negligenciando, ela também irá comparecer diante do tribunal de Cristo. A mim e a você cabe orarmos uns pelos outros, amarmos uns pelos outros, encorajarmos sim uns aos outros, para servirmos ao Senhor, nos consagrarmos ao Senhor, mas nunca julgarmos, porque o que importa é que cada um de nós compareça diante do tribunal de Cristo. Ainda dentro desse ponto, Romanos capítulo 14, Senhor Jesus, Romanos capítulo 14, o versículo 4, Romanos capítulo 14, o versículo 4. Senhor Jesus, nos ilumina, Senhor, com a Tua palavra. Senhor Jesus, sim, quem és Tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Aleluia! Então quem és tu? Né? Quem és tu? Quem sou eu, Edmar? Quem é você, Claudinei? Quem é você, Cristiano? Quem és tu? Quem somos nós para julgar o servo alheio? Se ele está lá servindo ali, distribuindo literatura, se está pregando o evangelho, se está frequente nas reuniões, se está nas conferências, ele vai prestar conta ao Senhor. Se porventura ele está de pé, vai prestar conta ao Senhor. Se porventura ele está fraquejando, não está pregando o evangelho, não está servindo ao Senhor, não está se consagrando, ele vai prestar conta ao Senhor. Mas esse versículo nos dá muita esperança, os seus irmãos perceberam. Vejam bem, olha só, o seu próprio Senhor está de pé, ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então a mim e você cabe orarmos uns pelos outros. Porventura tem algum irmão desanimado, algum irmão que não está se consagrando ao serviço, eu e você precisamos de orar, porque certamente o Senhor irá levantá-lo, o Senhor irá sustentá-lo. Senhor Jesus, o versículo 8 do mesmo capítulo de Romanos. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então nós somos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você está desanimado, saiba nesta noite, você é do Senhor. Se você está cheio de vida, cheio de alegria, você é do Senhor. Se você está triste, está em depressão, você é do Senhor. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Isso se aplica aos que estão nos ouvindo em suas casas. Você está na sua casa, você é do Senhor. Nós estamos aqui, nós somos do Senhor. Os que vão ouvir depois são do Senhor.
nós somos do Senhor. Então não cabe a nenhum de nós julgarmos uns aos outros. Senhor Jesus, Senhor Jesus. O versículo 10 ao 13 do mesmo capítulo. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua, dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aleluia! Irmãos, alguma dúvida? Tem espaço para nós julgarmos uns aos outros? Então, a energia que porventura começa, porque muito facilmente isso está inerente no nosso ser natural, irmão. Às vezes eu e você, nós não falamos, mas aí nós julgamos, né? De repente o irmão que chegou atrasado na reunião, misericórdia, o irmão que não veio na reunião, o irmão que não saiu para a pregação, o irmão que não se consagrou. Irmão, nós precisamos de orar uns pelos outros. E tu, porque julgas o teu irmão? Irmãos, não tem espaço no reino dos céus. Na realidade, o reino dos céus não tem espaço. Só existe um reto juiz, e esse é o Senhor, é o nosso Deus. A Ele cabe todo o julgamento. Quanto a nós orarmos uns pelos outros, porque todos nós, irmãos, sem exceção, todos nós aqui nesta noite, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Os que estão nos ouvindo em suas casas vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Os que não vieram à reunião vão comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Enfim, todos nós, sem exceção, vamos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, compadecer uns dos outros, né? Pois assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Senhor Jesus, o Senhor nos guarde, continue nos guardando, né? Mateus capítulo 7, Senhor Jesus. Então esse ponto do julgar aí, ele se estende do capítulo, o versículo, até o versículo 5 do capítulo 7, né? Mas creio que o Senhor já nos deu o recado, né? Então vamos ler o versículo 6 do capítulo 7 de Mateus. Sim, Senhor Jesus. Então não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem os pés e voltando-se vos dilacerem. Então aqui nós vemos dois animais, cães e os porcos, né? Aqui está inferido aqui nesse versículo uma advertência para nós, né? Em relação a nós sermos aqueles que discernem bem a palavra do Senhor, o falar do Senhor, e que ruminam o falar do Senhor. Para isso precisamos de usar um pouco Levítico capítulo 7, para no Levítico capítulo 7, então discernir e ruminar, fazer separação entre o que é profano e o que é santo, né? Romanos capítulo 11, desculpa, irmãos, Levítico capítulo 11, versículo 7 primeiramente. Levítico capítulo 11, versículo 7. Senhor Jesus. Também, todos acharam? Amém? Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então, de acordo com a lei ali no Velho Testamento, não era permitido comer
carne de porco, porque o porco tinha unha fendida, que o habilitava para discernir. Unha fendida facilita para separar aqui, né? Se o casco ele não é fendido, dificulta para discernir, separar uma coisa da outra. Mas, porém, ele não ruminava. Animal ruminante, como, por exemplo, o boi, a ovelha, é um animal que tem duas repartições no seu estômago, né? Ele vai ali, no primeiro momento, o seu alimento vai para a primeira parte do estômago, ele vai ruminando, aí depois volta, ele mastiga novamente, não é assim? O boi, a ovelha fica lá, está sempre ali, mastigando, vai e volta. Isso favorece o quê? A retirada de todos os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, tudo aquilo que vai produzir o bem para aquele animal, né, ruminante, e aquilo vai refletir no seu viver. Então, aqui uma advertência: o porco, era necessário que tivesse, o animal tinha que ter essas duas características juntas. Ele teria que ter o casco fendido, para ele ruminar bem, e também unha fendida, o casco fendido, e também teria que ser um animal ruminante, né? O porco não atende as duas partes. O cão também da mesma forma não, né? Aí o versículo 44 ao 47 do mesmo capítulo de Levítico. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum enxame de criatura que arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que podem comer e os animais que não podem comer. Então o Senhor é santo, Deus é santo, e nós somos santos. Então nós temos, como cidadãos do reino dos céus, nós precisamos de ter essas duas características, né? Essas duas características, que é ruminar, que é discernir, né? E ruminar, porque isso nos habilita a fazer diferença entre o que é imundo e o que é limpo, entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é santo e o que é profano. Então, irmãos, a palavra do Senhor chega até nós, né? Nós sabemos que há a todo momento, ainda mais com o implemento da internet, né, as redes sociais e tudo mais, a todo momento nós recebemos várias informações, mas nessa hora, eu e você, né, de acordo com Mateus, e agora embasando aqui em Levítico, e como filhos de Deus, como aqueles que têm discernimento, nós precisamos de discernir bem, se aquela palavra é a palavra de Deus, se aquela palavra é aquela palavra que vai de fato suprir as minhas necessidades espirituais, se aquela palavra ela vai causar uma transformação em mim, que vai me edificar e edificar os que estão próximos de mim. Então, discernindo, aí eu recebi a palavra, mas basta apenas receber? Eu preciso de ruminar. Comer, aí eu recebi, ouvi, aí vou ruminar novamente, vou ouvir novamente, vou ler novamente, vou ruminando, aí essa palavra ela vai produzir em mim e você essa edificação. Aí uma porção que nos ajuda também, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus, sim, medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, meditar aqui é considerar com mais afinco, com mais esmero, né? Eu recebi a palavra, ouvi uma mensagem, eu li uma mensagem, eu preciso meditar, se necessário ler e ouvir novamente, para que o resultado disso vai ser o quê? Vai ser o meu progresso, vai ser manifesto. Esse progresso manifesto aqui é equivalente ao quê? Equivalente ao fruto sendo produzido, né? Então, esse meditar equivale ao ruminar, gastar um pouco mais de tempo, né, na palavra, lendo a Bíblia. Encoraje os irmãos, as irmãs, os jovens, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia diariamente, né? Diariamente leiam uma porção da Bíblia. Né? Ah, não, mas não é muito fácil. Eu vou dar o meu testemunho aqui de púlpito, irmãos. Eu durante um tempo eu negligenciei, não estava lendo, mas depois eu considerei na minha experiência, para encorajamento, cada um, né, considere diante do Senhor. Todos os dias eu almoço, melhor, não é bem assim não, que hoje, por exemplo, eu não almocei, eu larguei às 7, tal. Enfim, mas normalmente as pessoas normais, né? As pessoas normais, normalmente, todos os dias almoçam. Todos os dias toma café ou faz um lanche. Todos os dias dorme. Então, que tal todos os dias ler a Bíblia? Né? Então, encorajamento, irmão, mas não apenas ler, meditar, considerar isso, eu e você, como esses animais puros, como esses que discernem bem a palavra, precisamos ser esses que ruminam a palavra, e essa palavra certamente ela produzirá em nós esse fruto para o reino dos céus, porque o nosso progresso será manifesto. Se eu meditar, gastar um tempo lendo a palavra, lendo um alimento diário, ouvindo as mensagens, enfim, dessa forma eu e você iremos produzir frutos para o reino do céu. Ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Sim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com Não. É 2:13. Perdão, muito obrigado, irmão. 2:13. Sim. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que tem recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que crede. Então, receber a palavra, acolhê-la de tal forma que certamente ela vai operar em mim, em você, algo maravilhoso. Irá produzir em mim e em você frutos para o reino dos céus. Então, eu e você, como precisamos ser esses que, ao ouvir, ao ler, discernir bem, né? Aí, viu, essa é a palavra de Deus, né? Aí eu preciso de receber essa palavra e ruminar, meditar, acolher, gastar tempo, orar, desfrutar e fazer. Aí o resultado será, ela vai operar eficazmente em mim e você, produzindo em mim e você frutos para o reino dos céus, transformando a sua vida, o seu viver, a sua casa, o seu serviço ao Senhor. Mas esses são os frutos, faz parte desses frutos para o reino dos céus. Senhor Jesus. Último versículo dentro desse cargo, Efésios capítulo 5,
mostrando que a palavra, ela nos lava e visa nos edificar. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Efésios capítulo 5, versículo 26, 26 e 27. Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra, de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Senhor Jesus. Então, por meio da palavra, eu e você, nós somos lavados, santificados, purificados. Enfim, aí o Senhor aí temos como nos apresentar diante do Senhor sem ruga, sem mácula, sem defeito, porém santa como igreja e sem defeito, né, como a noiva para o Senhor. Então esse é o poder da palavra do Senhor. Então, ao contatarmos a palavra do Senhor, seja lendo a Bíblia, o alimento diário, os livros, seja ouvindo as mensagens, que o Senhor guarde-nos para que nós possamos discernir bem e ruminar, para que o resultado seja os frutos para o reino dos céus. Senhor Jesus, voltando em Mateus capítulo 7. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora os versículos 7 até o 11. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 até o 11. Senhor Jesus. Pedi e dar-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou que pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Aqui mostra a experiência de alguém que esmera em oração e ir diante do Senhor, e ele, como nós, como filhos, né, como cidadãos do reino dos céus, temos a realidade do reino dos céus. Nós, irmãos, precisamos ter bastante clareza, nós precisamos pedir, para quem pode dar. E quem pode dar é o Senhor. Então, em você, nós precisamos ser como a leitura bíblica no dia de hoje, Lucas 18, né? Como aquela viúva que ela insistiu, ela orava incessantemente, até uma expressão lá, vou ler aqui para Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Então nós devemos buscar, bater, até encontrar, até receber. Mas aí, para isso, gasta tempo, né? Precisa de gastar tempo para orar ao Senhor, né? Clamar ao Senhor, lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de cada um de nós. Precisamos ser esses que batem, que buscam, que bate de novo, busca de novo, até receber, né? Que o Senhor certamente, Ele irá suprir a minha e a sua necessidade.
Mas o interessante, irmãos, a palavra do Senhor ela é muito bela, né? O Senhor, o versículo 11, parece que o versículo 12 parece que está separado um pouco da outra porção, né? Mas vamos ler o versículo 12, por favor, irmãos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então eu e você estamos orando, não está acontecendo nada, né? Está orando, depois ora, mas tem que continuar, irmãos, até esmorecer, tem que orar. Mas o que você quer que faça com você, faça com o outro também, né? Nós vamos entender o quanto que essa realidade vai favorecer para o Senhor nos conceder mais da vontade dEle na minha e na sua vida, né? Aí, aqui, o versículo 12 termina assim: esta é a lei e os profetas. Para nós termos mais clareza, vamos ler Mateus capítulo 22. Vamos ver o que a lei e os profetas falam, né? Aí a gente vai, com certeza o Senhor vai iluminar ainda mais eu e você nesta noite. Mateus capítulo 22, vamos ler o versículo 35 ao 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Voltando lá, Mateus capítulo 7, versículo 12. O que nós lemos? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, a lei e os profetas resumem em quê? Amor. Deus é amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o que você quer que faça com você, faça com o outro também. Então, o amor, amar uns aos outros, irmãos, isso vai facilitar muito na hora que eu e você for lá bater, né? Talvez eu e você nós estamos batendo, buscando, mas não está recebendo. Que o Senhor leve a mim e você a amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, na luz da palavra, que cada um de nós possamos considerar, talvez tenha faltado um pouco mais de amor, né? Que eu e você possamos ser iluminados na luz da palavra do Senhor e ver que eu e você nós precisamos de amar, porque o amar uns aos outros cumprir toda a lei, né? Aí nessa hora, quando eu e você nós vamos lá bater, buscar, aí pedir, buscar, aí baseados no amor, né? Aí o Senhor certamente nos concederá. Vamos amar uns aos outros, né? Então, você quer ser bem tratado? Quem aqui quer ser bem tratado? Não vou pedir para levantar a mão, irmãos, né? Quem aqui quer ser honrado, né? Então, faça assim com o outro, né? E essa é a lei e os profetas, é amar uns aos outros. E Deus é amor. Senhor Jesus, voltando Mateus capítulo 7, os versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Senhor Jesus, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho
que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quem desfrutou dentro da porção do alimento diário, vê que o Senhor conduzir a palavra de forma que, fazendo uma relação, mostrando que há uma relação do caminho, da escolha do caminho com os frutos, né? Então, se eu escolho o caminho correto, eu terei o quê? O fruto correto. Se eu escolho o caminho errado, eu terei o fruto errado. Então, a opção está diante de nós. Tem o caminho apertado, estreito, e tem um caminho largo, né? O caminho apertado, ele nos conduzirá para a vida. Mas o caminho largo nos leva para a perdição. A perdição aqui não é perder a salvação, porque a palavra aqui, Mateus 5, 6, 7, eu estava falando diretamente para os filhos do reino dos céus, né? Aqueles que têm a vida do Senhor. Não vai perder a salvação, né? Mas aí precisamos de ler, para não ficar muito, para esclarecer um pouco mais esse ponto. 2 Coríntios capítulo 3. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Sim, Senhor Jesus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Então, esse contexto, eu acho que a maioria conhece, né? Mostra antes ali as duas classes de materiais, né? Aí podemos fazer um paralelo, né? Os materiais é o quê? É o caminho que você vai escolher, né? Então, se você escolher madeira, feno, palha, qual que vai ser o resultado? Qual que vai ser o fruto? A perdição, o fogo. Mas se você escolhe o caminho, ou o material, ouro, prata e pedras preciosas, qual que vai ser o resultado? A vida eterna, né? Então, o caminho que eu e você nós escolhemos vai definir o fruto que eu e você nós daremos, né? O resultado, né? Que fruto? O que é fruto? Fruto é um produto de um processo que podemos dizer assim, né? Produto de um processo, fruto. Você prepara a terra, certo? Prepara a terra, você coloca a semente, depois você vai cultivar, aí vai estar vindo os frutos, né? Mas isso é fácil? É fácil? Esse caminho, ele é lá. Não, tem um detalhe, para fechar esse processo aí, você ainda tem que depender do Senhor. Porque se o Senhor não abençoar, você pode preparar a terra, você pode colocar a melhor semente, você pode colocar o melhor adubo, você pode colocar a melhor água, mas se o Senhor abençoar, não dará fruto. Então o caminho é apertado. Para dar fruto, o caminho é apertado. Eu preciso de ter labor, né? Eu preciso de labutar a terra, eu preciso de preparar, eu preciso de discernir, colocar a melhor semente e ainda cultivar. E ainda, sobretudo, depender do Senhor. Né, Senhor? Porque se o Senhor não abençoar, em vão é todos os meus esforços. Então, o caminho apertado, ele produz frutos de vida. Ele produz frutos para o reino dos céus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Senhor Jesus. Segue advertência para cautelarmos com respeito aos falsos profetas, mas falso profeta é aquele profeta que fala e o que ele fala não acontece, quer dizer, não dá fruto, né? Então, por isso precisamos de discernir bem o falar do Senhor. Mas eu queria otimizar um pouco mais o tempo
E já ímos direto para o versículo 24 do mesmo capítulo, capítulo 7, versículo 24. Porque todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ouve e pratica, né? Então, ao ouvir a palavra do Senhor, o praticar é o que? É o resultado final, é o fruto das palavras que eu e você nós recebemos, né? Teve uma porção na alimento diário que muito me impressionou, irmãos, falando assim, olha só, prestem bem atenção, as palavras de Deus são mandamentos, as palavras de Deus são ordens, e são para ser cumpridas. Então, receber a palavra do Senhor, estou ouvindo, que maravilha, o falar do Senhor, mas o falar do Senhor é mandamento para mim e para você, é ordem para mim e para você, para nós cumprirmos, né? Esse cumprir vai ser o quê? Vai ser os frutos que eu e você daremos para o reino dos céus, né? E que equivale, para nós concluirmos aqui, Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Senhor Jesus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então esses que venceram o quê? Eles venceram, eles chegaram diante do Senhor com as mãos cheias de frutos, né, para o Senhor. Porque eles não tinham apenas a palavra, mas eles tinham a palavra e o testemunho. O viver deles era condizente com o que eles falavam, com o que eles liam, com o que eles ouviam e com o que eles falavam. E eles, pois, venceram, né? Dando por meio da palavra e do testemunho. E eles ainda não amaram a própria vida. Eles seguiam aquela porta bem estreita, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo o Senhor. Então, para concluir, uma breve revisão. Como produzir bons frutos para o reino dos céus? Sendo pobres em espírito, sendo sal e luz na terra, nunca julgando, discernindo bem a palavra, ruminando a palavra, orando sem cessar e sem esmorecer, praticando o amor, amando uns aos outros, amando a Deus, tomando o caminho correto para ter o fruto correto, praticando a palavra, né? Enfim, tendo a palavra e o testemunho, o viver o que é o fruto, é o que eu e você nós vamos apresentar ao Senhor nos reinos dos céus. Amém. Jesus é o Senhor. Por favor, irmãos, agora, graças ao Senhor, o Senhor avançou um pouco mais aí nos cuidados aí. Nós vamos usar 10 minutos, os irmãos compartilharem em pequenos grupos. Glória ao Senhor, né? Aí depois, na sequência, 10 a 15 minutos, irmãos e irmãs levantem e compartilhem o que ganharam.